Nesse vídeo, seguindo a ideia do ZModeler, a nossa próxima ferramenta, né, seria aqui o Crease, mas isso falando de Face. Quando a gente coloca o cursor em cima de outras linhas, a gente vê que a nossa próxima ferramenta na verdade muda, né? Então, por exemplo, aqui em Face a gente tem o Crease, em Edge a gente tem o Close e o Collapse antes do Crease, e em Vertex seria a nossa próxima opção também o Crease. Então vamos partir para Edge para a gente conseguir visualizar essas duas outras opções aqui, né, que seria o Close e o Collapse. Nesse vídeo falando sobre o Close, a gente vai ter uma ideia melhor dessa ferramenta quando a gente tem buracos na malha. Então, por exemplo, se o seu modelo, né, tem algum buraco que você precisa fechar, o padrão que a gente mais conhece, né, por aí seria utilizar a opção de Close Holes, né, que ficaria aqui dentro do painel Geometry, Modify Topology, e você tem aqui o botão Close Holes. Então, vamos, por exemplo, aqui deletar esse cara, né, aqui de cima. Vou utilizar a opção Delete dentro de Face. Então, vou deletar aqui esse cara. E eu posso utilizar a opção aqui Close Holes. Então, nesse caso, ele fechou aqui, né, ele tentou conectar para mim da melhor forma possível, mas ele deixa, né, esses triângulos aqui. Normalmente, tudo que você trabalha em close, né, aqui dentro do ZBrush, que você quer fechar alguma malha, né, você sempre vai ter um triângulo. É difícil você conseguir fazer um quad, mas aqui a gente vai ver outras maneiras a gente tentar burlar essa ideia, né. Então, utilizando a ideia do close, você tem duas opções aqui dentro, né. Quando você fica com o cursor em Edge, aperta espaço. E nesse caso aqui você tem Concave Roll e Convex Roll. Então, o Concave Roll, ele seria algo parecido com o Close Holes, né. Quando você clicar na Edge, ele vai fechar aqui e vai tentar buscar a melhor forma de conexão possível, né? Então, mesmo que você tenha, por exemplo, mais edges aqui desse modelo, vou colocar algumas linhas a mais, vou apertar agora aqui dentro de Close, né? Deixar em Concave Roll e vou colocar aqui. Então, você vê que ele tentou conectar, fez um monte de triângulos. Em casos que você estiver utilizando o Dynamesh, isso aqui funciona legal, porque você só quer ali, né, uma malha bem simples para você fechar algum buraco. Mas no dia a dia, se você estiver modelando poly by poly, não vai ficar legal o seu modelo, né, fechado dessa forma. E a opção, né, de Convex Roll, quando você clicar na linha, ele vai fazer aqui para você uma ligação dos polígonos em volta, todas elas indo para o centro. Então, nesse caso, você tem ainda uma opção interessante para você utilizar, por exemplo, com algum cilindro, né? Então, caso você esteja trabalhando aqui, vamos pegar um cilindro como base, vou dar um Make Poly Mesh, vou esconder essa parte aqui de cima. Então, se você estiver trabalhando, né, com esse tipo de modelo, se você der aqui um Close Rolls com Convex Roll ativo, ele vai fazer um efeito parecido, né? Ele vai mandá-lo para o centro. E você tem a opção ainda de escolher aqui, né, por exemplo, o shape do seu fechamento, né? Então, para a gente entender um pouco melhor também essa questão aqui do fechamento, vamos voltar aqui no nosso cubo. E aqui a gente tem, né, a mesma ideia daquela função do Bridge, que você clica, arrasta, e aí quando você coloca para a direita, você mexe na altura. Quando você coloca para cima ou para baixo, você vai mexer na resolução desse fechamento. Então, por exemplo, aqui, eu dei um clique, continuei segurando, puxei o mouse para a direita, ele vai subir, né, o ponto ali. E se eu puxar ele para cima, ele vai aumentar a resolução aqui dessa malha, desse fechamento para mim. Então, agora a gente começa a utilizar, né, aquelas funções que a gente tinha lá dentro de Bridge, né, que seria, por exemplo, aqui a spline, o círculo, né, que seria a forma como ele vai fechar para a gente esse polígono ali que está aberto. Então, por exemplo, vamos selecionar aqui uma outra ideia. No caso, ele está em spline, né, você vê que ele vai fazer aqui como se fosse ali, né, uma cúpula ali, seguindo o formato aqui do nosso cubo. E se a gente colocar, por exemplo, aqui em straight lines, ele vai fazer apenas umas linhas retas, né, então você vê que ele não vai fazer nenhum tipo de curva, apenas mantendo ali a borda, né, bem seca. E se você tiver, por exemplo, esse tight round corners, quando você colocar, ele vai ter o canto um pouco mais arredondado. É claro, você pode aí, né, controlar subdivisões e decidir ali quantas divisões você quer nesse canto, tal, para você ter um controle maior também desse fechamento. Então, dentro, né, dessa opção aqui, de a gente poder controlar os cantos, a gente também tem outras opções aqui embaixo, que seria seguindo a mesma ideia do Bridge, que você tem aqui, por exemplo, a opção de Interactive Curve ou Interactive Resolution, né, que você vai controlar o quanto de resolução vai ter esse fechamento. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui numa curvatura otimizada, ou eu posso definir um valor. Nesse caso está 100, então vai ser ali o que eu coloquei, né? Se eu tentar movimentar o cursor aqui para o lado, ele não vai aumentar a altura, e sim apenas a resolução. É a mesma coisa com a resolução, se eu colocar aqui alguma coisa fixa, então quando eu clicar, ele vai manter aquilo ali que está para mim, e eu vou poder controlar isso apenas aqui nos números, né? E essa primeira opção, que seria esse Convert to Center, ou to edge, ou, né, to point. Então você poder converter esse centro aqui. Então, por exemplo, aqui, se eu colocar o centro aqui, ele veio aqui para o centro justamente porque ele está com a opção de centro selecionada aqui, ó, Converge to Center. Se você colocar to edge, ele vai pegar a linha que está selecionada e vai mandar esse ponto no centro da linha. Mas isso não quer dizer que ele soldou o vértex com a linha, tá? Ele está solto aqui. Então, se eu der um smooth, por exemplo, você vai ver que ele vai ficar mais distante ali. Isso aqui, né, acontece de uma forma diferente se você utilizar a opção de Converge to Points. Então, nesse caso, ele vai pegar onde o seu cursor está mais próximo e vai juntar o centro ali no vértex. Então, por exemplo, aqui ele juntou o vértex junto com esse outro aqui que o cursor estava mais próximo. E nesse caso, sim, ele fez a solda aqui do vértex. Então, por exemplo, ó, se você der smooth, você vai ver que ele está indo todo mundo para o centro ali.
Então, baseado onde está o seu cursor, né? Então aqui, ó, ele está próximo desse vértex da esquerda. Quando eu clicar, o centro vai ali para a esquerda. É a mesma coisa aqui para a direita. Isso aqui pode ser interessante caso você queira fazer algum formato, né? Você tem essa opção de mudar o centro aqui, sem ter que ficar utilizando máscara e movendo ele na mão. Seguindo aqui na parte de baixo, onde a gente tem aqui o twist. Então, quando você tem ali a opção não, né, no twist, você não está rotacionando esse fechamento. Se você colocar 360, ele vai fazer uma rotação em 360, ele vai dar um twist. Então, como isso funciona? Da mesma forma, né, que antes, você clica, arrasta para a direita, para ele poder aumentar, né, a altura aqui desse fechamento. Põe para cima para ele adicionar a quantidade de linhas. E como você está selecionado ali o 360, né, para ele dar um twist, ele já vai fechar para você fazendo esse formato, né. Então, ainda assim, você pode continuar controlando aqui a quantidade de resolução, né, e a altura do seu modelo. Aqui ele está, né, com a opção aqui mais quadrado na parte de cima, e isso é porque ele está selecionado aqui dentro dessa opção, esse Tight Round Corners. Então nesse caso, se eu colocar Spline, vai fazer uma rotação, né, bem mais suave ali, vai ficar mais interessante aqui. E você pode também controlar a quantidade de rotação, né? Então aqui eu tenho 360, se eu quiser mais rotação, eu posso apenas aumentar aqui esse twist, no caso está no máximo, né, 1800. Então quando eu colocar para o lado, você vê que ele vai fazer uma rotação bem mais marcada, né, com muito mais curvatura aqui do que antes. Então, é uma opção legal também, ao invés de você ficar torcendo na mão, né, você pode utilizar essa opção aqui do fechamento. Aí no caso, né, caso você esteja com o seu modelo totalmente fechado, por exemplo aqui, você pode apenas utilizar a tecla Alt, seleciona aqui, e dentro de polígono, né, você vai usar a opção de deletar, e agora quando você clicar, ele deleta ali as faces do seu modelo. Depois é só utilizar a opção aí de fazer esse fechamento aí com o volume, né? E aqui na parte de baixo a gente também tem a opção, né, de polygrupps. Então, por exemplo, né, como a gente viu antes, ele tem a opção de polygroups columns, que seria, né, o padrão, que ele já tem aqui algumas colunas. Ele vai pegar o loop ali, ou melhor, seria o ring, né, desse polígono, e vai fazer aqui várias colunas, né, seguindo ali o polygrupo. O próximo polygroup seria por rows, então nesse caso, se eu selecionar esse cara e deletar, quando eu fizer a minha opção de fechamento aqui, ele vai fazer várias linhas, né? Então ele seguiu o loop, nesse caso aqui do modelo, e fez um polygroup diferente para cada loop. E aqui, se eu deletar esse cara, utilizar a opção, né, de flat, ele vai fazer o mesmo polygroup para todo mundo, e não vai, né, nem separar nem por linhas e nem por colunas, né? Vai deixar todo mundo ali, tudo junto. Então, assim, essas seriam basicamente as opções que você tem, né, dentro dessa ferramenta de close para você fechar esses buracos. Só que aí sempre fica aquela questão, mas e aí? Se eu quisesse fazer, né, esse fechamento aqui em quad, como que eu poderia fazer? Nesse caso aqui é um modelo muito simples, então você está trabalhando com um polígono aqui, um cubo que tem apenas, né, 4 faces aqui, isso aqui é mais tranquilo de fechar. Nesse caso você poderia utilizar aqui a opção de Convex Roll, e vou colocar apenas aqui no meio. Você vê que ele tem linhas, né, em volta aqui, ainda assim formando triângulos. E para deletar essas linhas eu posso utilizar dentro de Add a opção de Delete. Então aqui eu posso deletar essas linhas aqui, ó, e eu vou conseguir deixar o meu modelo em quad. Então é uma opção que você pode utilizar, né, o Convex Roll, ele vai fazer o centro e você deleta as linhas auxiliares ali para ele manter em quad. A outra opção seria você utilizar, né, dentro de Add também a opção de Bridge, como a gente viu anteriormente. Então para fechar esse buraco aqui, eu poderia criar, né, uma linha aqui de um lado outra no outro. Vou fazer um Bridge. Faltou esse vértex aqui do meio. Eu posso utilizar o Insert, né, com esse Multiloops, que ele vai adicionar uma linha bem no centro. Então aqui quando eu der um clique, no caso ele colocou duas, deu uma mexidinha e ele colocou uma só. Então aqui ele já está até soldado a linha, né, ele colocou tudo junto. E ele também fez a opção aqui com o Bridge. Agora, e se você tivesse uma malha maior, né, com muito mais linhas, né, e aqui não tem muitas maneiras fáceis, né, de você conseguir fechar esse tipo de malha. Então, por exemplo, eu vou colocar várias linhas aqui. Se eu quisesse fechar esse cara já com o close, né, aqui em Convex Roll, já seria mais difícil, porque ele pegou várias linhas, né, e mandou todo mundo para o centro. Então não tem como eu deletar os auxiliares, né? Isso aqui seria bem mais complexo para eu poder fazer esse fechamento utilizando apenas o close. Então nesse caso eu posso utilizar o bridge mesmo e tentar ir conectando as linhas. Infelizmente não tem uma maneira muito mais tranquila, mas é uma forma, né, de você conseguir trabalhar. E depois que você fez, né, as linhas laterais, você pode dar um insert, colocar um único loop aqui e ele vai fazer o fechamento para você. Então assim, se você estiver trabalhando com poly by poly dentro do ZBrush, é um pouco mais trabalhoso de você conseguir um resultado assim rápido, né, para fechar esses tipos de buracos aqui. Mas se você estiver trabalhando, né, no caso com Dynamesh, muito mais tranquilo, né, você simplesmente deletar aqui a opção aqui na parte de cima e dar um close roles mesmo, que ele já vai fechar para você e depois você utiliza ali o Dynamesh, ele vai manter o modelo, né, fechado ali legal. Então essas seriam, né, as opções dentro de close. Então essas seriam as opções que você tem dentro do close
para você poder utilizar, né? É sempre bom lembrar que você não tem apenas essa opção em mãos, você pode utilizar também o bridge, você pode utilizar o insert para inserir as linhas e tentar, né, soldar esses vértices aí de uma outra maneira que você às vezes venha descobrir, né? Não dá pra gente ter uma ideia sobre tudo o que acontece dentro do programa. Mas basicamente é isso aí, qualquer coisa deixa nos comentários alguma dúvida, a gente vai respondendo, né? É isso aí, valeu, até a próxima.